Bom dia, boa tarde ou boa noite, conforme seja o horário que estejam me ouvindo. Dando sequência à série de palestras promovidas pela Casa de Fabiano, nós vamos aqui hoje vamos fazer algumas reflexões a respeito dos espíritos, né? Esse é ponto base, a gente entender que nós somos espíritos, que os espíritos estão por toda parte. Mas o que é exatamente o espírito, né? Então nós sabemos que aquilo que sobrevive ao corpo, né? Depois que as religiões que são espiritualistas, elas já aceitam, elas partem do princípio de que o espírito existe, mas será que elas sabem exatamente o que é? Porque talvez, se a gente conseguisse ter uma ideia exata, mais exata, do espírito, partindo daí, talvez fosse mais fácil aceitarmos, né, num outro momento, com maior facilidade, com maior lucidez, a questão da reencarnação, né? Então hoje porque embora muitas religiões, não sei se dizer se a maioria, né? Mas eu acredito que muitas religiões, elas sejam espiritualistas, elas sim aceitam, né? Que entendem que existe o espírito e que ele sobrevive ao corpo. Talvez, mas a gente sabe que muitas dessas religiões, elas não aceitam a reencarnação, né? Não faz sentido para elas a reencarnação. Mas elas só aceitam que existe espírito, mas não conhecem com profundidade, não sabem, não tem toda uma doutrina elaborada, né? Toda uma ciência que explica exatamente o que seja espírito, que seja o espírito, né? E Kardec fez isso. Ele teve esse trabalho minucioso de observação, de catalogação, de experimentação, e nos deixa esse legado, nos apresentando o espírito não mais como um conhecimento que se passa, digamos assim, de geração para geração, que a gente vai acreditando sem nem saber exatamente, mas como uma ciência real, empírica, né, e provada e demonstrada. Então, quando a gente começa a olhar o espírito por essa ótica, sabendo exatamente o que ele é, qual a sua natureza, como funciona e tudo mais, com toda essa racionalidade envolvida e explicando, explicar e entender a reencarnação se torna muito mais fácil, né? Então não basta saber que o espírito existe, tem que compreendê-lo. E hoje nós vamos trazer aqui do livro O que é o Espiritismo, que é um livrinho fininho, curtinho, né? Que Kardec, de Kardec. Esse livro ele foi lançado depois do Livro dos Espíritos, como fosse um resumo do Livro dos Espíritos, sabe? Então, o Livro dos Espíritos é de 1857, esse livrinho é de um ano depois, 1858. Então, para quem não estivesse a fim de pegar o Livro dos Espíritos logo de cara e encarar ele ali, e ficavam ali contradizendo e perguntando e ocupando mesmo o tempo dele, que era preciosíssimo, porque ele continuava nas suas pesquisas, nos seus estudos, né? Porque o Livro dos Espíritos foi o primeiro, mas vieram os outros livros da codificação. Ele não podia ficar perdendo tempo rebatendo, respondendo, esclarecendo todo mundo. Então, o que ele fez? Ele fez um pequeno resumo, que é esse livro aqui, o que é Espiritismo. Então, né? Quem tivesse a fim de conhecer minimamente, sem ter que ir direto para ler um livro lá de mil e tantas questões, pegasse aqui esse resumo, né? Se desse ao trabalho de ler o resumo, que aqui já ia mostrar, já ia dar uma ideia muito exata do que vai ser encontrado lá.
né? E aí, simpatizando, achando que valia a pena, ia lá e pegava e ia estudar realmente o Livro dos Espíritos. Então, foi basicamente um livrinho que foi escrito com esse propósito, né? De uma maneira sucinta, resumida, rebater aqueles que ficavam criticando, né? Falar sucintamente do trabalho que foi feito. E quem tivesse interessado que pegasse esse livrinho e não ficasse ali ocupando desnecessariamente o tempo precioso lá de Allan Kardec, né? Então aqui, olha, nesse livrinho, no capítulo 2º, eu já trouxe ele aqui, né? Nos primeiros capítulos que trata desses diálogos, né? Com esses contraditores, tal, é bem interessante. Agora aqui no capítulo 2º, ele já que propriamente ele entra ali nesse resumo, nessas noções elementares do espiritismo, como ele chama, né? E logo no começo ali, no item 7, ele vai falar dos espíritos, né? Então esse tema no Livro dos Espíritos, ele vai estar ali disposto no capítulo 2, né? No item 2, a partir da questão 23, onde Kardec pergunta aos espíritos, né? O que é espírito? E ele não fala, né? Quem é, o que é o espírito? Que coisa é essa? Da mesma forma como ele pergunta que é Deus. Ele pergunta de uma maneira sem ideias pré-concebidas, mas com o espírito, com o sentimento, digamos assim, né, do curioso. Eu preciso entender que é isso, né? Esse é o ponto base. A partir do momento que eu entendo que coisa é essa, que faz, né? Aí eu consigo elaborar um raciocínio de modo a querer compreender um pouco mais as particularidades e a intimidade dessa coisa que eu desconheço. Então ele brilhantemente sabe como elaborar as perguntas, né? Então ele pergunta: que é espírito? E a resposta, né, é simples, pura, direta e objetiva. O princípio inteligente do universo. Essa é a resposta que os espíritos dão. E depois ele continua fazendo várias outras perguntas que a gente não vai se ater aqui, né? Então aí ele pergunta qual é a natureza íntima do espírito, se espírito é sinônimo de inteligência. Ele faz perguntas assim inteligentíssimas que trazem todo um ensinamento, né, dos espíritos. Então ele assimila todos esses ensinamentos e faz um resumo. Então, olha, a partir da questão 23 até a 28, os espíritos, o Kardec faz perguntas e os espíritos nos respondem a respeito do que é espírito. E nesse que nós vamos ler aqui, ele traz o resumo de todos esses ensinamentos. Então, olha, como que ele começa aqui, ó. Isso aqui é Kardec, tá? Os espíritos não são, como frequentemente se imagina, seres à parte da criação. São as almas daqueles que viveram sobre a terra ou em outros mundos, despojados do seu envoltório corporal. Quem admitir a existência da alma sobrevivendo ao corpo, admite por isso mesmo a existência dos espíritos. Negar os espíritos seria negar a alma, seria negar a nós mesmos, né? Porque nós somos espíritos que estamos encarnados. Então, aquilo que falamos, todo aquele que admite que existe uma alma que sobrevive ao corpo, ou seja, todas aquelas religiões espiritualistas acreditam que o espírito existe, né? Mais para frente ele continua dizendo, olha, geralmente faz-se uma ideia muito falsa do estado dos espíritos. Eles não são, como alguns o creem, seres vagos e indefinidos, nem chamas como os fogos fátuos, nem fantasmas como nos contos de almas do outro mundo. São seres semelhantes a nós, tendo um corpo como o nosso, mas fluídico e invisível em seu estado normal. Nossa, aqui ele já está
Ele já está dando uma ideia mais precisa. Não é uma fumacinha, né? Não é uma nuvem, não é um ventinho, não é uma assombração, não é essas coisas, né? Um fantasma, como a gente vê no desenho animado, né? Que é um ventinho que você joga um lençol por cima, né? E você vê aquele lençol flutuando assim com uma. Não é isso que é o espírito. Isso daí é a forma que o imaginário inconsciente, que sabe que o espírito existe, mas não sabe como explicar, né? Representa dessa maneira. O espírito é alguma coisa. Né? O que é o espírito, então? E como eles são seres semelhantes a nós. E eles têm um corpo como o nosso. Né? E que a gente depois vai ver, o Kardec vai ensinar para a gente a respeito do perispírito, esse corpo espiritual, né? E eles têm esse corpo, só que fluídico. O que é fluídico? Fluídicos é um estado da matéria. Então, o nosso corpo, tal qual a gente tem ele aqui, que nos serve enquanto estamos vivos, encarnados, é um corpo material, tangível, né? Tangível no sentido de que dá para você apalpar, sentir, pegar, né? Pelo tato, através do tato. Tatear, né? Se eu pego aqui no meu corpo, eu pego pela mão, a gente sente o corpo, a gente, né? Sente a densidade, é um corpo denso, muito denso. E o corpo fluídico é um outro estado da matéria que não é tão palpável assim, né? É menos denso. E por ser menos denso, não é visível a todos os olhos. Por que eu estou dizendo não é visível a todos os olhos? Porque alguns olhos, com uma percepção mais desenvolvida, né, enxergam. Né? Então vamos lá. Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem um duplo envoltório, né? Quando a alma está unida ao corpo durante a vida, ela tem um duplo envoltório, uma dupla casca. Um pesado, grosseiro e destrutível, tangível, denso, né? Que é o que eu acabei de falar, que é o corpo, né? Outro fluídico, leve e indestrutível, chamado perispírito. Há, pois, no homem 3 coisas essenciais. Primeiro, a alma ou espírito, que é o quê? O princípio inteligente, conforme a gente leu aqui na questão 23, o princípio inteligente do universo. Então, é esse princípio inteligente que abriga o pensamento, a vontade e o senso moral. Então, o meu espírito, o espírito de qualquer ser humano, ele está individualizado, não é uma grande coisa misturada aí no universo, não. Ele ganhou individualização conforme a sua caminhada evolutiva. Então, cada um tem lá a sua individuação, a sua individualidade, a sua consciência, que independe de forma, que não tem uma forma, digamos assim, né? E quando esse princípio inteligente, essa individualidade rica das suas experiências, dos seus conhecimentos, das suas vivências, está animando um corpo vivo aqui na Terra, a gente chama de alma, porque está encarnado, né? Então a gente chama o espírito de alma, né? Então a alma ou espírito, que é esse princípio inteligente que abriga o pensamento, a vontade e o senso moral, né? Então, veja, né? É a vontade que nos impulsiona a fazer buscas, a conhecer, né? O senso moral que vai nos apontar em qual condição, se mais rebaixados ou mais elevados nós estamos. Então, isso vai nos individualizar. Isso não tem forma, não tem uma forma definida, né? É esse princípio, é um princípio de inteligência. E essa inteligência tem vários níveis, seja no sentido moral, seja no sentido do pensamento regido pela vontade, que é o quê? É o pensamento racional voltado para a inteligência, para os conhecimentos, né? E tudo mais.
Então, temos a alma, né? O segundo é o corpo, que é o envoltório material que coloca o espírito em relação com o mundo exterior. O espírito, por si só, ele precisa de um veículo para se manifestar no mundo da matéria, no mundo material. Porque, sim, existem algumas pessoas diferentes ali, né, que não são, talvez, a grande maioria, mas algumas, né, que até tem essa possibilidade de entrar em contato com o mundo dos espíritos, percebendo esses espíritos, percebe, né? Mas a grande maioria do mundo material, né, as pessoas aqui, seres viventes num corpo de matéria, precisariam de que essa comunicação fosse mais fácil e mais comum, né? Então, o espírito precisa da matéria para poder se manifestar. Ele precisa do corpo para poder se manifestar. Então, nós temos que estar encarnado. O mundo espiritual existe, mas para que a gente evolua aqui, precisamos da matéria. Ela vai nos dar essa densidade que a gente precisa, compatível com o mundo em que estamos, para que a gente possa evoluir, né? E o terceiro elemento, olha, o terceiro é o perispírito, que é um envoltório fluídico, leve e imponderável, servindo de liame e de intermediário entre o espírito e o corpo. Então, esse que a gente vê e enxerga, pode até ser tangível, só que é de uma forma muito fluídica. Esse é o perispírito, é o que os médiuns costumam visualizar, né? É a forma como o espírito costuma se apresentar para aqueles que têm a capacidade de os enxergar. Eles precisam, o espírito que precisa se fazer notado de alguma forma, ele precisa ter ali uma maneira para que isso ocorra, né? Então, se um espírito precisa se apresentar, se ele precisa se mostrar através da fala, ele vai se utilizar do corpo de um médium, né, do aparelho vocal do médium ali, e vai falar através. Se ele pode se manifestar através, eu tô falando aqui já mais da mediunidade, da escrita, né, ele vai se utilizar ali do aparelho motor do médium, né, ali no caso das mãos, e vai impulsionar ali para que o médium escreva, né? Agora, um espírito que precisa se apresentar mesmo, né? Ser visto, ser enxergado. Ele precisa mostrar, de alguma forma, ele. Como que ele vai fazer se o espírito exatamente não tem uma forma, né? Ele vai se servir de um modelo pelo qual ele possa ser reconhecido. Então, ele vai utilizar essa capacidade, essa potência que o espírito tem de poder ser moldável, e ele vai assumir uma forma onde ele vai poder ser reconhecido. Então, é essa parte, né, que é moldável, que é até tangível, só que muito fluídica, se comparado a um corpo material, é o que a gente chama de perispírito, é um intermediário, é isso que vai ligar exatamente o espírito ao corpo material. É um intermediário, né? Então, na natureza, nada dá saltos. Assim como a gente observando um arco-íris, a gente não sabe precisar exatamente qual momento que termina uma cor e começa outra, porque ela vai se modificando gradualmente. Se a gente fosse observar um ser humano, se a gente tivesse uma lente, um óculos ultra mega hiper potente para enxergar o ser humano, né, o homem, de uma maneira integral, ele todinho, né, corpo e espírito e o esse liame entre o que é grosseiro e material para aquilo que nem forma tem, né? Se a gente perceberia que existe essa nuance do perispírito, né? Que conforme seja
o grau de evolução e de maturidade do espírito, esse perispírito pode ser mais ou menos grosseiro, mais ou menos fluídico, né? Mas ele sempre vai existir, né? Sempre vai existir. O perispírito sempre vai existir, porque ele é o intermediário entre, né, a transição do corpo grosseiro e o espírito que nem forma tem, o princípio inteligente, passa essa graduação aí desse corpo perispiritual, conforme que vai retratar exatamente ali a condição mais ou menos materializada daquele espírito, né? Então, seguindo aqui. Nossa, já deu tempo, já li só 2 questões. Vou ler só mais uma. Quando o envoltório exterior está gasto e não pode mais funcionar, ele sucumbe e o espírito dele se despoja, como o fruto se despoja de sua casca, a árvore da sua casca, a serpente da sua pele. Em uma palavra, como se tira uma veste velha e imprestável, é o que se chama de morte. Então, conseguimos ler algumas questões, né? E o que é a morte? A morte nada mais é o momento em que o espírito se liberta do corpo. Então, o espírito, quando ele cumpre o que ele veio cumprir pelo período que ele precisou estar aqui para cumprir, ele não vai mais precisar daquele corpo. Então, o que ele faz? Ele volta para o mundo original, né? Ele volta lá para onde é o ambiente adequado mesmo do espírito, para o mundo espiritual, e ele vai abandonar aquele corpo de carne, né? Gasto, que já não serve mais para nada, porque já cumpriu a sua tarefa ali, já teve o seu ciclo naquela existência. Bom, eu achei interessante, acho que eu vou continuar com esse tema para os próximos áudios, né? E então eu agradeço a todos, fiquem com Deus, tenham uma excelente semana. Olá, desejo a todos que estejam bem. Nós vamos ver nessa segunda parte de nossas reflexões um texto do livro Estude e Viva, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira e ditado pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Nós vamos ver o capítulo 30, cujo título é Amigos Modificados. E esse texto tem como base o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, item 20, e do Livro dos Espíritos, a questão 938. Nós vamos iniciar vendo, primeiramente, a questão do Livro dos Espíritos, a questão 938. As decepções oriundas da ingratidão não serão de molde a endurecer o coração e a fechá-lo à sensibilidade? Fora um erro, porquanto o homem de coração, como dizes, se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que, se esse bem for esquecido nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato se envergonhará e terá remorso da sua ingratidão. Tem uma outra questão ligada a essa, que é 938A. Mas isso não impede que se lhe ulcere o coração. Ora, daí não poderá nascer-lhe a ideia de que seria mais feliz se fosse menos sensível? Pode-se preferir a felicidade do egoísta, triste felicidade essa. Saiba, pois, que os amigos ingratos que os abandonam não são dignos de sua amizade e que se enganou a respeito deles. Assim sendo, não há de que lamentar o tê-los perdido. Mais tarde achará outros que saberão compreendê-lo melhor. Lastimai os que usam para convosco de um procedimento que não tenhais merecido, pois bem triste se lhes apresentará o reverso da medalha. Não vos aflijais, porém, com isso, será o meio de vos colocardes acima deles. Agora vemos um comentário de Kardec. A natureza deu ao homem a necessidade de amar e de ser amado. Um dos maiores gozos que lhes são concedidos na terra
é o de encontrar corações que com o seu simpatizem. Dá-lhe ela assim as primícias da felicidade que o aguarda no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Desse gozo está excluído o egoísta. Então, vemos nessa questão que podemos e devemos fazer o auxílio que pudermos, que estiver ao nosso alcance de auxiliar alguém. Agora, se a pessoa vai saber agradecer ou não, se ela vai ser grata ou vai agir como egoísta, né? Não sabendo agradecer, não importa. O importante é nós estarmos fazendo o bem da melhor maneira que nós formos capazes de fazer, sem esperar resultado, porque quem vai agradecer realmente é Deus que vai nos auxiliar, que vai nos retribuir, né? Então agora vamos ao texto, capítulo 30, Amigos Modificados. Surgem no cotidiano determinadas circunstâncias em que somos impelidos a reformular apreciações em torno da conduta de muitos daqueles a quem mais amamos. Associados de ideal abraçam hoje experiências para as quais até ontem não denotavam o menor interesse e companheiros de esperança que nos desgarram do passo, esposando trilhas outras. Debalde, procuramos neles antigas expressões de concordância e carinho, de vez que se nos patenteiam emocionalmente distante. Nesses dias em que o rosto dos entes amados se revela diferente, é natural que apreensões e perguntas manifestas nos povoem o espírito. Abstenhamo-nos, porém, tanto de feri-los através do comentário desairoso, quanto de interpretar-lhes as diretrizes inesperadas à conta de ingratidão. É provável que as leis divinas estejam a chamá-los para a desincumbência de compromissos que transitoriamente não se afinam com os nossos. Entendamos também que o passado é um meirinho, ou seja, um oficial de justiça, né? Entendamos, porém, que o passado é um meirinho infalível, convocando-nos à retificação das tarefas que deixamos imperfeitamente cumpridas para trás, no campo de outras existências, e tranquilizemos os amigos modificados com os nossos votos de êxito e segurança na execução dos novos encargos para os quais se dirigem. Reflitamos que se a temporária falta deles nos trouxe manifestação de pesar e carência afetiva, possivelmente o mesmo lhes acontece e, ao invés de reprovar-lhes as atitudes, ainda mesmo afastados pela força das circunstâncias, procuremos envolvê-los em pensamentos de simpatia e confiança, a fim de que nos reencontremos mais tarde em mais altos níveis de trabalho e alegria. Vemos aqui neste trecho, né, que quando o ente querido está agindo diferente do que esperarmos, fazendo escolhas diferentes do que gostaríamos que fizessem, por exemplo, uma profissão, podemos nos preocupar, mas precisamos cuidar de não fazer comentários desanimadores. Afinal, ele pode estar buscando caminhos que as leis divinas o levam aos necessários aprendizados e realizações. Aceitemos as escolhas do outro para que possamos, em outros momentos, nos reencontrarmos e realizarmos, né, a amizade, né, fortalecermos mais ainda a amizade. Continuando a leitura. À vista disso, pois, toda vez que corações queridos não mais nos comunguem sintonia e convivência, se alguma sugestão menos feliz nos visita a cabeça, entremos de imediato em oração no adito, ou seja, no lugar reservado da alma, rogando ao Senhor nos ilumine o entendimento, a fim de que não falhemos para eles no auxílio da fraternidade
e no apoio de bênção. Então, vemos aqui nesse trecho, né, que mais uma vez os Espíritos nos fazem lembrar da prece, né? Sempre a prece. Orar e confiar, pedindo auxílio para entender, amparar e abençoar. Continuando o texto agora com o subtítulo de Provações de Surpresa. Inquietações na Terra existem muitas. Temos as que se demoram junto de nós ao modo de vizinhos de muito tempo, nos desgostos de parentes e amigos cujas dores nos pertencem de perto. Encontramos as que nos povoam o corpo na categoria de enfermidades crônicas, quais inquilinos indesejáveis. Assimilamos as aflições de tipos diversos, como sejam as declaradas e as imanifestas, as injustificáveis e as imaginárias, cujo tamanho e propagação dependem sempre de nós. Então, vemos nesse texto que ficamos descontentes com questões como de parentes e amigos, e também em relação a enfermidades que surgem para nós ou para outras pessoas queridas, né? E também temos aflições, né? Aflições que muitas vezes estão no nosso pensamento, né? E outras que sejam manifestadas, aflições de outras pessoas ou de nós mesmos, que nós criamos, né? Pela nossa imaginação, vemos as coisas até mais complicadas, né? Continuando a leitura. Há, porém, certa modalidade com que raramente contamos, são aquelas que nascem do imprevisto. Deflagraram, por vezes, quando nos acreditávamos em segurança absoluta. Então, em determinados momentos parece que está tudo bem, de repente acontece alguma coisa que nos preocupa. Caem à feição de raio fulminativo, retalhando emoções ou desajustando pensamentos. São as notícias infaustas, ou seja, notícias desafortunadas, infelizes. Os golpes morais que nos são desferidos, não raro involuntariamente, pelos que mais amamos. Os desastres de consequências indefiníveis. Os males súbitos que nos impelem para as raias das grandes renovações. Não podemos esquecer estas visitas que nos atingem o coração sem qualquer expectativa de nossa parte. Compreendamos que, em frequentes episódios da existência, estamos na condição de aluno que estuda semanas e meses e até mesmo anos inteiros a fim de revelar a precisa habilitação num exame de ligeiros instantes. Entendamos que, numa hora de crise, não são o choro e nem a emotividade as posições adequadas, e sim a calma e o raciocínio lógico, para que possamos deter a incursão da sombra. Para isso, entesouremos serenidade que nos sustente e nos ajude a sustentar os outros. Então, nos momentos das provas, das dificuldades, primeiramente manter a calma e buscar o raciocínio, né? Refletir para encontrar soluções. Continuando a leitura. O imperativo de oração e vigilância não se reporta somente às impulsões ao vício e à criminalidade, mas também aos arrastamentos, ao desequilíbrio e à loucura. Aqui estamos sujeitos quando não nos preparamos para suportar as provações de surpresa. Sejam esses moldes de angústia ante os desafios do mal ou em forma de sofrimento para a garantia do bem. Então, a oração e a vigilância devem estar sempre presente, não só nas situações muito difíceis, mas em todos os momentos
da nossa vida, lembrar-nos da oração. Agora vamos ver o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, item 20, que fala sobre que a felicidade não é deste mundo. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isso, meus caros filhos, prova, melhor do que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima de Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Digo mais, nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem, no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Diante de tal fato, é inconcebível que as classes laboriosas e militantes invejem com tanta ânsia a posição das que parecem favorecidas da fortuna. Neste mundo, por mais que faça, cada um tem a sua parte de labor e de miséria, sua cota de sofrimentos e decepções, donde facilmente se chega à conclusão de que a terra é lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que ela é a única morada do homem e que somente nela e numa só existência é que se cumpre alcançar o mais alto grau das felicidades que a sua natureza comporta, iludem-se e enganam os que os escutam, visto que demonstrado está, por experiência arquissecular, que só excepcionalmente este globo apresenta as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, a cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente, sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Em que consiste a felicidade na Terra é coisa tão efêmera para aquele que não tem a guiá-lo à ponderação, que por um ano, um mês, uma semana de satisfação completa, todo o resto da existência é uma série de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que falo dos venturosos da terra, dos que são invejados pela multidão. Conseguintemente, se a morada terrena são peculiares as provas e a expiação, forçoso é se admita que algures moradas há mais favorecidas, onde o espírito, conquanto aprisionado ainda numa carne material, possui em toda a plenitude os gozos inerentes à vida humana. Tal a razão porque Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando vos achardes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais das minhas palavras que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária. Não certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Essa a tarefa imensa cuja execução cabe à nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um de vós se despoje do homem velho, melhor dizendo. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus muitos queridos filhos,
que desta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para as gerações porvindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Quem trouxe essa mensagem foi François, Nicolas, Madeleine e Cardeal Morlot. Em Paris, François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Então, vemos nesse texto que esse planeta é um planeta de provas e expiações, mas, como tudo evolui, Deus cria seus filhos simples e ignorantes para que se façam a si mesmos conforme queiram, mas, ao final, escolherão sempre o caminho do amor divino, do amor sublime, porque Deus colocou todas as suas leis, que são as leis do amor, no íntimo do coração de cada um, né? No íntimo da alma. Tanto é verdade que a Terra está numa fase de transição e dependerá que cada um de nós, deste planeta, para que consigamos alcançar o estágio de planeta de regeneração. Mas Deus conhece cada um de seus filhos e está agindo para que aqueles que procuram a sua renovação, seguindo o caminho da lei do amor a Deus, a seus irmãos e à natureza, aqueles que se esforçam por alimentar a rebeldia em si mesmo e em outros em determinados momentos, não poderão mais estar vivenciando aqui, mas em planeta mais atrasado, semelhante ao que a Terra já foi um dia no seu início. Então, Deus quer o bem de todos, mas as escolhas são nossas. Que possamos, então, buscarmos sempre fazer o bem, não nos desesperarmos e termos calma, paciência e orarmos sempre que estivermos em dúvidas, em aflições, confiando em Deus, que se há dificuldades, todas elas também têm suas soluções. Que tenhamos uma boa semana.